Está começando Saúde Total para melhorar sua vida. Receita culinária, entrevistas, dietas e muitas dicas para a sua saúde física, mental e espiritual. Saúde Total, você em harmonia com a natureza. A apresentação: Hermes e Missilene. No ar, o seu programa Saúde Total de todas as noites pela Rádio Cruzeiro AM 590. Estamos chegando de novo. Boa noite para você. Boa noite, Missilene. Boa noite, Hermes. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. E hoje nós queremos deixar com você a meditação na Palavra de Deus no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Amém. Pensando nessas palavras, queremos convidar você a fazer uma oração conosco nesse momento ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós te louvamos por mais uma oportunidade que nos dás de apresentarmos o programa Saúde Total, alcançando milhares de pessoas com este veículo que é a Rádio Cruzeiro. Pedimos que Teu Espírito faça uso de nós nessa noite, para que aquilo que falarmos aqui, as informações que dermos, venham trazer grandes benefícios para a saúde física, emocional, mental e também espiritual de cada ouvinte do programa. Pedimos a Tua bênção sobre nós, perdoando os nossos pecados e abençoando cada lar que está sintonizado neste programa, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, os ventos seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora
pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. É o seu Saúde Total de volta no seu rádio. Você que nos ouve pela internet, nosso bem-vindo aí, seja bem-vindo ao programa de hoje. Você pode ouvir no www.cruzeiroam.com.br. Muitas pessoas nos ouvindo em todo o Brasil pela internet e no estado da Bahia, também parte do Sergipe. Ontem nós tivemos ouvinte aqui ligando ali do extremo com Sergipe, ouvindo o programa Saúde Total. E para você participar do programa, é só ligar 3017 5090, 3017 5089. Se você estiver fora da capital, então você vai discar o 71. Também você pode mandar uma mensagem de texto para a gente, você que está fora aí do estado, fora da capital. E para sair fácil a sua comunicação, mande uma mensagem de texto agora mesmo para o 91330677 e nós vamos falar com você, também registrar a sua participação. Você pode fazer uma pergunta e também uma sugestão de tema para os próximos programas, tá bem? Temos ouvinte no ar, vamos atender? Boa noite, falamos com quem? Pai do Senhor. Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, irmã. Irmã Fátima. Quem? Fátima. Irmã Fátima, fala de que bairro, irmã Fátima? Dias Dávila. Dias Dávila? Eu quero falar no ar. Tá falando, irmã. Eu quero pro meu filho. Como é o nome do filho, irmã Fátima? Meu filho tá viado. Como é o nome do seu filho, irmã? Tá viado. Ok, caiu a ligação, vamos continuar o programa Saúde Total nessa noite. Mas nós vamos orar, sim, pelo filho da irmã Fátima. E nós vamos fazer uma sessão de oração por essa senhora. Ela parece estar bem abatida, né? Vamos fazer uma oração rápida e já nós continuamos com a programação do programa, né? Então vamos nos juntar em oração agora. Você que está ouvindo o programa em casa e nós aqui da rádio, vamos fazer uma oração em prol dessa senhora que ligou para cá agora pedindo pelo seu filho. Querido Pai Celestial, nós queremos te pedir, Senhor, por esta vida, por esta alma que está agora em prantos, que ela possa, Senhor, estar se derramando aos teus pés, que é a pessoa que pode resolver por nós todos os nossos problemas, Senhor. Queremos te apresentar esta família, queremos te apresentar o filho da irmã Fátima, que tu possa, Senhor, com tua graça e com tua misericórdia, estar atuando com tua mão poderosa sobre estas vidas. Nós não sabemos, Senhor, não conhecemos os seus problemas, mas tu, que és o nosso Deus maravilhoso, grandioso, conheces todas as coisas, Senhor. Nos conheces antes que nós mesmo nascêssemos, tu nos conheces, Senhor, porque tu nos formaste. Então, Senhor, te suplicamos que venhas quebrar toda a corrente do mal, toda a cadeia maligna, Senhor, que tu venhas libertar, que tu venhas atuar com o teu poder, porque nós sabemos que para ti, Senhor, nada é impossível. E se para ti nada é impossível, para nós que cremos também não é. Nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar agora com a nossa programação.
Hoje nós temos aqui a presença da doutora Fabiana Caribé nos estúdios da Rádio Cruzeiro. Nós vamos fazer aqui uma entrevista, né? Ela vai estar respondendo aqui muitas questões. Muito bem, a doutora Fabiana Caribé é odontóloga, também é pós-graduada em odontopediatria e é doutora em estomatologia. Então você do programa Saúde Total tem o privilégio de ouvir hoje a doutora Fabiana para responder aqui as nossas perguntas. E você, ouvinte, também pode ligar para o programa e fazer alguma pergunta que você queira saber dentro da área da doutora Fabiana, aqui sobre a dentição infantil, qualquer coisa desse tipo, tá? Então você pode participar também do nosso programa através do 3017 5090 ou 3017 5089. Então, doutora Fabiana, boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, Missilene. Boa noite, os ouvintes do programa Saúde Total. Bem-vinda, viu? É a primeira vez, primeira de muitas, né? Doutora Fabiana voltará muitas vezes aqui para trazer informação para nós. Isso, então, doutora Fabiana, é um prazer ter você aqui conosco e nós gostaríamos de saber, dentro da área aí da dentição, da nutrição, qual a diferença mesmo entre nutrição e dieta? Bom, quando nos referimos ao termo nutrição, estamos relacionando com a ingestão e absorção de nutrientes. A dieta, por sua vez, diz respeito aos alimentos ingeridos. Tanto a dieta quanto a nutrição interferem na estrutura dos tecidos dentários e podem apresentar efeitos pré-eruptivos, ou seja, antes que os dentes erupcionem na cavidade oral, atuando na formação dos elementos dentários, ou ainda pós-eruptivos, agindo localmente nos dentes já erupcionados. Então, um dentinho pode ser prejudicado mesmo antes de nascer? Exatamente. Através da alimentação, pode-se haver uma formação de um dente com defeitos, que mais tarde pode ser um dente com probabilidade de apresentar a doença cárie. Interessante. Você, mamãe, papai aí, que tem suas crianças, fique atento que essas informações são muito preciosas para nós. E, doutora Fabiana, quais são as doenças bucais na infância influenciadas pela dieta e a nutrição? Bom, são os defeitos na estrutura dos dentes, como eu comentei anteriormente, que podem ocorrer antes mesmo dos dentes erupcionarem na cavidade oral, e a cárie dentária, que ocorre depois que os dentes já erupcionaram. Então, existe o hábito de mamar ou consumir bebidas açucaradas antes de adormecer, ou ainda durante o sono da criança, aliado à não realização da higiene bucal adequada. Isso é prejudicial para a atividade da cárie. Inclusive, doutora Fabiana, é importante salientar que as crianças, principalmente um bebê recém-nascido, que é o caso que nós estamos falando, uma criança, um bebê que ainda mama, não sabe o que é doce e o que é sem açúcar, né? A criança não sabe. Exatamente. Aí as mães já colocam no mau costume de adoçar tudo, né? E isso... Exatamente. O ideal é que não se use açúcar desde quando o bebê está pequenininho, porque muitas vezes as mães adoçam as mamadeiras, as chupetas, e a criança vai se acostumando com o sabor doce, que na realidade não deveria existir na dieta da criança. Depois, tudo que não for doce vai ser rejeitado, né? A criança tem uma resistência a não querer um suco, um chazinho que não tenha muito doce, né? Isso, e esse açúcar, ele vai prejudicar não somente a saúde dentária, como a saúde do organismo em geral, podendo causar episódios de obesidade ou a própria doença dental pode causar dores de dente, abscessos, a criança pode ficar sem conseguir se alimentar e assim pode perder peso e causar, diminuir a qualidade de vida da família. Doutora, de modo geral, nós pensamos que doença de dente é cárie, né? Então, esses dentinhos que antes de nascer poderão ser prejudicados por causa da dieta, da nutrição, quais são os tipos de doença, além de cárie, que pode surgir? São esses citados agora, abscessos?
Isso. O que acontece é que quando a alimentação ela não é adequada, os dentinhos de leite se formam já dentro do útero materno. Então, esses dentes vão se formar mais amolecidos, com fissuras, né? O dente assim já estruturalmente defeituoso. Então, quando a criança nasce e os dentes erupcionam a partir dos 6 meses de idade, esse dente realmente vai estar bastante susceptível, porque todos esses defeitos vão ser como casinhas, nichos para as bactérias. E ali elas podem formar a placa bacteriana e formar a cárie. Então, não é uma estrutura dental fortalecida. Fragilizada, né? Rígida. É uma estrutura fragilizada, associada a uma alimentação deficiente e uma alimentação chamada cariogênica, que é essa alimentação que usa sacarose. Essa criança tem realmente a maior probabilidade, né, de desenvolver a doença cárie. É só para o ouvinte se situar, a sacarose é o açúcar destituído dos demais componentes, né, originais do caldo de cana, do melado, da rapadura e tal. Doutora, que tipo de higienização bucal a mamãe pode fazer no bebê, mesmo antes que ele tenha dente? Tem de ter essa preocupação, mesmo antes de 6 meses? Sim, ela tem que ter essa preocupação. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a alimentação do bebê, que a ideal seria a amamentação natural, que é a amamentação do leite materno. Porque é uma amamentação que vem na temperatura adequada, tem todos os nutrientes necessários, é uma alimentação super completa. Então, a mãe não precisa dar água, chás, nem em ambientes quentes e secos, nem em ausência de... mesmo que a mãe não esteja se alimentando bem. O leite materno sempre vai ser o melhor e mais adequado alimento para a criança. Então, mas esse leite materno, ele tem a lactose, que é um açúcar também. Só que é um açúcar bem pouco cariogênico. Mas, apesar disso, deve-se evitar deixar restos de açúcar na boca, porque nós sabemos que as bactérias usam esse açúcar para formar o ácido e, assim, formar a cárie. Como a criança ainda não tem os dentes, o importante é que ela se acostume à manipulação bucal, que se toque em sua boca, que se limpe sua boca. Quando a criança já tiver os dentinhos, para ela já vai ser algo natural, que se use escovinha, que se limpe os dentes. Por isso que é importante fazer isso. Isso é feito com o que, se não com escova de dente? A pessoa pode usar uma gaze ou uma fralda limpa, envolvida no dedo indicador e molhada em água filtrada. E assim passar na boquinha da criança ao redor, limpando gengivas, bochechas e língua. Então tá aí, ouvinte, nós estamos ouvindo essas informações tão importantes. Tem gente que pensa que tem que cuidar dos dentes depois da maioridade, né, 18 anos. Outros começam a cuidar depois que já perderam, né? Mas o bebê, antes de nascer os dentes, precisa de todos esses cuidados aí. Agora, doutora, a mamãe está, a gestante, a criança, no aspecto da dentição, ela pode ser também ser afetada pela alimentação, a dieta da mãe, mesmo antes do nascimento? Isso tem relação? Por exemplo, uma criança pode nascer com os dentes frágeis por causa do processo ou do período da gestação? Sim. A partir dos 3 meses, começa a se formar as papilas gustativas, se formam as papilas gustativas no bebê. Então, ele começa a sentir os gostos, todos os gostos, né, dos alimentos da mãe. Então, ele vai, a partir daí, desenvolver os gostos futuros dele. Então, a alimentação da mãe é importantíssima para ela influenciar na vida futura dessa criança, a nível de escolhas alimentares. Então, se ela escolhe frituras, açúcares, alimentação considerada fast food, essa criança tem uma grande probabilidade de escolher isso no futuro. E ao contrário, se ela se alimenta de frutas, verduras, leguminosas, uma alimentação saudável, balanceada e variada, essa criança também, quando ela apresentar esses alimentos para a criança vai aceitar com mais facilidade,
porque ela vai gravar o cheiro e o gosto desse alimento que ela teve no útero materno. Isso é interessante, né, Fabiana? Porque muitas pessoas, muitas mães desconhecem esse assunto, que é muito profundo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma senhora, ela tem uma criança de 4 anos e estava falando para mim que tem uma grande dificuldade com a filha, porque a filha não gosta de verdura, não suporta verdura. Ela já tentou dar qualquer coisa do tipo para a criança, mas a criança põe para fora. Ela não consegue comer. E me veio isso na mente. Eu fiquei pensando, será que quando ela estava grávida, ela comia, né? Fiquei pensando assim, agora você está falando, eu lembrei. Podem haver outros fatores. Isso não é um fator totalmente determinante, nem o principal. Mas estudos indicam isso, que a mãe, ela tem muita influência. Causa influência, né? Da alimentação dela durante a gravidez para a criança, nos seus futuros hábitos alimentares. Então, mamães, fica a dica aí, você que está esperando o bebê, está ouvindo o programa agora, se você quer que seu filho, seu bebê tenha saúde e aprenda com facilidade a gostar de frutas naturais, de sucos naturais, de pouco doce, né, pouco açúcar, você deve começar essa transformação agora, que vai beneficiar a sua criança, né? Isso. E, doutora Fabiana, quais os efeitos da alimentação natural e da artificial, como a mamadeira, sobre os músculos, a face e os maxilares do bebê? A amamentação exclusiva com leite materno nos 6 primeiros meses de vida, ela constitui uma prática indispensável para a saúde e desenvolvimento da criança. O leite materno, ele proporciona proteção contra alergias e infecções. Porque essa proteção, ela vem da mãe. A criança não nasce com essa proteção. Então, ela vem da mãe. Esse leite materno, ele se mostra como uma mistura completa e perfeitamente equilibrada dos nutrientes necessários à criança. Então, durante a amamentação natural, os músculos da mandíbula, que é esse osso que nós temos aqui inferior, assim, na face, é esse osso inferior, que se movimenta através da articulação temporomandibular, eles posicionam-se de maneira ligeiramente horizontal, facilitando os movimentos no sentido de frente para trás. A língua atua como uma válvula, o que promove o fechamento hermético e controla a respiração do bebê pelo nariz, que é o ideal. O ideal é que a criança se acostume a respirar pelo nariz, não pela boca. A mandíbula realiza movimentos de vai e vem e extrai o leite para a cavidade oral, de forma sincronizada com a deglutição, fazendo exercício muscular e auxiliando o desenvolvimento da mandíbula. Então, a criança exerce um movimento sincronizado, a língua está em sua posição adequada, a criança deglute de uma forma adequada e todo o sistema chamado estomatognático funciona corretamente. Então, tem toda essa vantagem da alimentação natural, que não ocorre com a alimentação artificial. Então quer dizer que a criança, quando vai mamar, ela tem que fazer uma certa forcinha a mais, né? Isso. E isso é bom porque ela vai trabalhar a questão do maxilar e da dentição que vai nascer ainda. E quando ela toma mamadeira, isso já não acontece, não é? Isso já não acontece. A criança se sacia rapidamente, ou seja, ela pode até nem ingerir a quantidade adequada de nutrientes. Ela não precisa fazer essa força toda. E tem umas mamadeiras que tem um buracão assim que o mingau vem grosso, né? E aí, hoje em dia existem bicos adaptados que eles dizem que a criança precisa fazer o esforço, mas não é igual ao esforço que ele tem que fazer quando ele tem que mamar no peito da mãe, né? Então, a língua já não fica no lugar adequado, favorece a entrada de ar e de cólicas, que a criança vai ter cólicas, né? E a criança tem a tendência a respirar pela boca e o fechamento labial não é adequado. Então, todas essas coisas condicionam o futuro. A criança tem uma mordida inadequada e outros problemas mais. Muito bem, estamos entrevistando a doutora Fabiana Caribé. Estamos falando sobre a importância da alimentação, da boa nutrição natural para as crianças e a saúde bucal.
Nós vamos fazer um intervalinho musical, daqui a pouquinho estaremos de volta. Não sai daí não. Leva-me ao lugar onde tu estás. Contigo eu quero ficar. Eu só quero estar onde tu estás. Todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em sua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar aqui. Eu só quero estar onde tu estás. Orar contigo eternamente. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás. Todo o tempo em tua presença. Leva-me ao lugar onde tu estás. Contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar aqui. Oh meu Deus, tu és a força e minha canção. Quando fraco em tua presença, me sustentas com tuas mãos. Eu só quero estar onde tu estás. Todo o tempo em tua presença. De longe eu não quero te adorar. Contigo eu quero. Contigo eu quero. Contigo eu quero ficar. Saúde Total, o seu programa que traz os assuntos do seu interesse, da sua família. Falando aqui hoje sobre a saúde bucal, especialmente das crianças. O programa recebe a doutora Fabiana Caribé para tratar desse assunto. E você pode participar do programa ao vivo pelo 3017 5090, 3017 5089. Se estiver fora da capital, o DDD é 71. Também pode mandar uma mensagem de texto para o 91330677 e pode acessar o programa na internet no www.cruzeiroam.com.br. Doutora Fabiana, os hábitos alimentares são considerados como um fator de risco ao desenvolvimento da doença cárie? Sim, eles são considerados não como o único fator de risco, já que a doença cárie é uma doença multifatorial.
Ela tem os vários fatores que são o hospedeiro, né, que é a própria pessoa, o tempo de ingestão, a frequência. Então, existem vários fatores. Mas sim que os hábitos alimentares são considerados como um fator de risco. E por isso deve ser colocada toda a atenção sobre a alimentação, especialmente das crianças, que nós estaremos formando um indivíduo com escolhas e ele vai formar os seus filhos e os netos e assim por diante. Então, realmente, os pais devem colocar toda a sua atenção em proporcionar a essas crianças uma dieta adequada, balanceada e variada. E, se for possível, vegetariana, já que nós estamos estudando aqui no programa Saúde Total, vocês têm falado muito sobre a importância dos alimentos naturais, das frutas, das verduras, né, na saúde das pessoas. Então, é muito importante também a educação dos pais, porque a criança ela vai se alimentar de acordo com o que vê em casa e de acordo com o que os seus pais lhe proporcionam. Então, seria muito importante que os pais lessem muito sobre esse assunto, se interessassem e investissem realmente, economicamente, seu tempo em estudar e em preparar, né, essa alimentação adequada para essas crianças. Essa filosofia, doutora Fabiana, nós temos repetido aqui no programa. Nós não podemos esperar que o governo cuide de nossa saúde, né? Que outras pessoas, instituições cuidem de nossa saúde. Nós aqui incentivamos as pessoas a elas mesmas, nós mesmos precisamos nos interessar pela nossa saúde. Então, a reeducação alimentar, cultivo de bons hábitos, vai promover saúde para a sua família e essa é a missão do Saúde Total. Isso, eu gostaria de esclarecer com os ouvintes que realmente isso é uma escolha da mãe, a realização da amamentação natural ou da amamentação artificial com a mamadeira. É uma escolha pessoal, mas que vai ter as suas consequências. Nós estamos aqui para julgar, nós estamos simplesmente para colocar as vantagens, as desvantagens, os efeitos que essa alimentação produz a longo prazo. Não é? Agora, a tendência, quando a pessoa usa a amamentação com mamadeira, é a utilização de líquidos açucarados. E isso é o que eu gostaria de chamar a atenção. Especialmente porque as crianças vão desenvolver até o vício pelo açúcar e o efeito que esse açúcar vai ter sobre os dentes. Então, isso é uma coisa até cultural. Muitas mães gostam de acalmar a criança e molhar a chupeta no mel, no açúcar e dar para a criança, mas assim, continuamente. Ou então usar aqueles sucos industrializados o tempo todo que a criança está com sede, dá o suco. Aqueles sucos, eles contêm bastante açúcar. Ou então dar alguma mamadeira e a criança adormecer e não fazer a higiene oral dessa boquinha dessa criança, né? Chás, leite com farinha láctea, com achocolatados, tudo isso está associado à cárie infantil. Lembrando que o dente de leite ele é bem mais suscetível à cárie que o dente permanente, porque ele é pouco mineralizado, ele não é tão forte assim, por assim dizer, como o dente permanente. Então, a facilidade dessa criança ter uma cárie é muito maior do que um adulto. E a criança com cárie não dorme, não se alimenta bem, está sempre irritada. Então, são todas essas coisas que nós deveríamos evitar. Muito bem, queremos chamar a atenção do nosso ouvinte. A sua participação é importante no 3017 5090, 3017 5089. Nossos telefones estão abertos para a sua participação. Se quiser fazer alguma pergunta sobre a dentição aí, a área da saúde bucal, para a doutora Fabiana, é a entrevistada de hoje do programa Saúde Total. Doutora Fabiana, e o que dizer dos medicamentos? Será que eles podem ter alguma relação também com o enfraquecimento dos dentes das crianças? É importante chamar a atenção porque alguns pais não sabem que alguns medicamentos eles podem realmente interferir na rigidez dos dentes, na estrutura dental e até mesmo causando cáries. Por exemplo, os xaropes para febre e dor, eles são açucarados. E muitas vezes as crianças devem tomar esses xaropes durante a madrugada.
O importante é chamar a atenção de que, se ao administrar esse xarope, se deveria fazer a higiene oral da criança. Se a criança não tem dentes, com a fralda ou a gaze, e se tem dentes, com escovinha dental. Pelo menos dando uma água ou que a criança enxague a boca, para eliminar aquele açúcar. Porque esses medicamentos são açucarados exatamente porque a maioria deles tem um gosto ruim, né? E a indústria adoça, coloca sabor nesses produtos para a criança ter facilidade de ingestão, né? Isso mesmo. Eu quero chamar a atenção que outro fator importante para o risco à cárie é a presença de higiene bucal, mas uma higiene bucal deficiente, ou a ausência da higiene bucal. Muitas mães pensam que porque a criança tem o dente de leite, esse dente vai cair, vai nascer outro e não é necessário higienizar. E isso não é correto pensar assim, porque aquele dentinho ele vai ser um guia para o dente permanente erupcionar. É preciso ter aquele dentinho na cavidade oral e sem cárie, e sem dor, e sem abscessos. O conselho é que seja fiel no pouco para depois ser fiel no muito. Exatamente. E ter esses cuidados, né? Com a higiene oral mesmo de crianças pequenas. Apesar de que é difícil, não é muito fácil. Mas é preciso ser um pouco mais insistente com as crianças e no final elas cedem, elas deixam. Sim, e se a mãe já acostumar a criança de pequenininho, de bebê, com esse processo de higiene, não vai dar trabalho, né, doutora? Quando ela estiver maiorzinha, ela já vai estar acostumada. Exatamente, né? Porque a cavidade oral, ela é um ponto muito sensível da criança. Ela sente a necessidade, né? Todas as necessidades afetivas, emocionais, ela expressa através da boca. Tanto é que quando uma criança, ela mama no peito da mãe, ela sente a saciedade emocional também suprida, não só alimentar. E quando a criança mama na mamadeira, a tendência dela é chupar os dedos, a sucção dos dedos, porque ela sente aquela necessidade. Então, quando nós nos acostumamos a criança a limpar sua boquinha, quando ela tiver já os dentinhos, a partir dos 6 meses, que a gente já pode comprar uma escovinha apropriada, ela não vai achar aquilo estranho. Ela vai achar uma coisa natural e aí vai ser cada vez mais fácil poder higienizar a boca da criança quando ela crescer. E, doutora Fabiana, uma última pergunta, porque o nosso tempo já está estourando. O que falar sobre os cremes dentais para as crianças? Tem alguma restrição? Elas podem usar qualquer tipo? E a questão do flúor? Certo. A questão do creme dental, a gente sempre recomenda que a criança use o creme dental com flúor a partir do momento que ela saiba cuspir. Então, depende da idade da criança, 3 anos, 4 anos. Por quê? O flúor, ele em quantidades elevadas, ele é tóxico. E se a criança não sabe cuspir, ela vai acabar ingerindo esse flúor. Então, quando der uma escovinha para a criança, sem creme dental, até o momento que ela souber realmente cuspir. Tem algumas mães que dizem, mas existe creme dental sem flúor. Eu, particularmente, já não recomendaria, porque a criança vai criar o hábito de ingerir esse creme dental. Quando ela for usar o creme dental com flúor, para ela vai ser normal ingerir aquele creme dental e não é o adequado. Então, que a criança saiba desde logo que ela não deve ingerir, deglutir o creme dental. Deu vontade de perguntar sobre a quantidade de creme dental que a gente deve usar. Agora vamos, as crianças cresceram, já escovam os dentes. É verdade, porque a televisão mostra assim aquele tubão apertando assim, do cabo quase da mão da pessoa até na ponta, né? Quanto mais melhor, é assim mesmo? Não é assim. O creme dental, ele deve ser usado numa quantidade, crianças um pouquinho maiores, a quantidade de uma ervilha, do tamanho de uma ervilha. E as crianças pequenas, 3 anos e meio, que saibam cuspir este creme dental, do tamanho de um grão de arroz. Não é necessário tanto creme dental. O creme dental, ele ajuda realmente no aporte de flúor, mas é importante que haja ação mecânica da escova, né? E quando a gente coloca muito creme dental,
a escova desliza muito pelos dentes. E no final, a gente acaba sem aquela sensação de que realmente limpou todas as partes dentárias. É que a impressão que a maioria das pessoas tem é que tem que causar bastante espuma, né? Senão não limpa, né? Exatamente. Então nós agradecemos aqui a presença da doutora Fabiana Caribé Araújo Gomes. Ela esteve conosco falando aqui sobre esse importante assunto da saúde bucal, desde o bebê em formação no ventre, até a idade aí da alimentação pela mamãe, né, leite materno, 6 meses e em diante. Da próxima vinda aqui, doutora, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, na idade adulta, não é? Os cuidados e o que precisamos fazer. Obrigado por sua presença, viu? Eu que agradeço. Obrigada a vocês, obrigado aos ouvintes que estiveram atentos. E estarei aqui para outras questões, outras perguntas. Para a gente vai ser sempre... Para a gente vai ser sempre um prazer, doutora Fabiana, e até uma próxima oportunidade, então, viu? Até a próxima. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo musical e daqui a pouquinho nós voltamos com a mensagem da Palavra de Deus. A vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. A dor terrível transforma em gozar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A fé vem pelo ouvir. Ouça agora a palavra de Deus. De volta ao seu programa Saúde Total. Agora vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, da saúde espiritual, que precisamos todos nós ter, conservar, buscar, e ela vem da palavra do Senhor. Hoje nós queremos falar um pouquinho com você sobre como encontrar a paz interior. Você procura a paz? Então, o homem busca a paz desde que a perdeu ao desobedecer a Deus lá no Jardim do Éden. A Bíblia conta essa história. Essa busca do homem pela paz tem durado décadas, séculos e milênios, não é verdade? Em busca da paz, nações e pessoas têm vivido intensa guerra. Em busca desta paz, pessoas têm vivido intensa guerra mental, moral e espiritual. A Bíblia fala, ouvinte, da causa da ausência da paz no coração humano. Em Jeremias capítulo 2, verso 13, a palavra do Senhor diz que o meu povo cometeu 2 maldades. Primeira, a mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. A ausência da paz vem pela ausência da presença do nosso Criador. E por falar nisso, o que é mesmo a paz? A paz é um lugar tranquilo, com o cantar dos pássaros. O que é a paz? A paz é um estágio da vida social, quando você consegue o sucesso que almejava. A paz é um casamento. O que é paz? A paz é uma pessoa.
Jesus é a paz. Aliás, Ele é a fonte da paz. Só Ele, e apenas Ele, pode saciar a tua sede de paz. Jesus disse a respeito de si mesmo no evangelho que escreveu João, capítulo 14, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No mesmo evangelho, no capítulo 3, verso 36, é dito: quem tem o Filho tem a vida. Você sabe, quem não tem Jesus não tem nada. Nós encontramos no nosso mundo pessoas infelizes, mesmo tendo sido pessoas de sucesso na vida social, pessoas que ocupam a prateleira de cima da sociedade, pessoas que adquiriram bens, riqueza, mas muitas delas são infelizes. Não têm paz, buscam a paz em coisas. A paz não está nas coisas. E também a paz não está nas pessoas, que são frágeis, humanas como nós, falíveis. A paz está em Cristo, o nosso Salvador. Falando sobre a sua missão, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10: Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Jesus está falando aqui de viver muito, mas não apenas isto, mas viver com qualidade de vida. E a vida que começamos aqui, ao lado de Cristo, pode ser abundante a ponto de ser eterna. Porque a palavra de Deus promete por sua palavra, aqueles que creem em seu nome, que forem fiéis até o fim, eles obterão uma vida que se mede pela vida de Deus, uma vida eterna. O profeta messiânico, o profeta da Bíblia, Isaías, que é considerado o profeta messiânico, quem profetizou a vinda do Messias, ele diz no capítulo 9, verso 6, alguns títulos que Jesus receberia, alguns nomes que seriam atribuídos a Cristo, ao Messias, a Jesus. E um deles é: ele será chamado o Príncipe da Paz. Jesus é o Príncipe da Paz. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos com uma paz plena. Não fica lugar vazio. Você é completo, você é feliz ao encontrar-se com Jesus. Quando estamos com Jesus, querido ouvinte, pode cair o mundo, mas estaremos em paz. Porque a paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias. Uma pessoa sem paz, ela está feliz se estiver com dinheiro no bolso, está feliz se a economia estiver bem, está feliz se não estiver guerra no país. Mas a paz oferecida por Jesus, ela independe das circunstâncias, do que ocorre ao nosso redor. Podemos sentir paz mesmo enquanto o mundo guerreia, porque a nossa paz vem do alto, vem de Cristo. E como encontrar a paz interior? Será que a Bíblia tem uma receita para buscarmos a paz interior? Sim, tem sim. Em Lucas capítulo 6, o evangelista médico descreve uma história contada por Jesus. É, na verdade, uma parábola. Jesus fez a comparação de dois homens construtores. Um deles construiu a sua casa sobre a areia. O outro, mais cuidadoso, construiu a sua casa sobre a rocha. Perceba, amigo ouvinte, que a tempestade vem para as duas casas. A casa construída sobre a rocha também é alcançada pela tempestade. E a Bíblia fala muito sobre isso. Os justos, os filhos de Deus, também são atingidos pela doença, pela morte, pelo desemprego, não é? Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nós não cremos no evangelho
que soluciona todos os problemas aqui onde estamos, na terra. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas se vocês tiverem bom ânimo, como eu venci, vocês também vencerão o mundo. Não cremos no Evangelho: venha para a igreja e os seus problemas findarão. Não cremos nesse Evangelho. O Evangelho envolve uma cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Mas qual é a diferença entre aqueles que ouvem a palavra de Deus, atendem o seu chamado, as suas orientações e os seus mandamentos, para aquele indiferente que não quer saber de Deus? A diferença, o contraste é visto no resultado dessas duas casas da historinha que Jesus contou em Lucas 6. Quando veio a tempestade, qual é a casa que você acha que resistiu? A que estava sobre a rocha ou a que estava sobre a areia? É claro, você já conhece os resultados. A linda casa construída sobre as areias dos sonhos e da confiança própria e do braço humano, ela veio ao chão. E a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Mas a casinha construída sobre a rocha, e essa rocha é o próprio Cristo, ela resiste a toda tempestade. Amigo, você não quer fazer experiência de construir a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, as suas metas sobre esse Jesus que traz muita paz e permanece para sempre? A Bíblia diz em Salmo 119, verso 165: muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Amar a lei de Deus é amar a sua palavra, amar a obediência, escolher servir a Jesus de todo o coração. Em Isaías 48:18 há um lamento da parte de Deus. Ele diz: se tivesses dado ouvido à minha voz, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como os rios abundante. É um lamento porque muitos viraram para Deus as costas, pretendendo ser eles mesmos a fonte e a origem de sua paz. Mas há uma promessa animadora na palavra de Deus, em Isaías 26, verso 3, diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Essa experiência eu convido você nessa noite a fazer. Vamos deixar que a desconfiança de nós mesmos, as experiências amargas que já fizemos, as inúmeras tentativas que já fizemos de ser feliz sozinhos, vamos deixar para trás e aceitar o convite de Jesus ainda hoje? Porque ele diz, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando nós temos a paz de Jesus, o medo, o temor também vão embora. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você seja alcançado por essa proposta, esse convite de Deus hoje de aceitar a sua paz, uma paz tranquila, quieta, permanente, confiante, uma paz que só Jesus pode dar. Vamos orar a Deus para que Ele nos conceda ainda hoje esta paz. Querido Pai Celestial, ao abrirmos a Tua Palavra, encontramos a promessa da esperança de que podemos desfrutar a perfeita paz se aceitarmos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Neste momento, as pessoas que estão aqui neste estúdio, e os ouvintes que estão conosco, o ouvinte que está com o seu rádio ligado, aí no carro, em casa, diversas situações e lugares, nós aceitamos, Senhor, a Tua proposta, o Teu convite. Nós precisamos, carecemos e queremos essa paz. Venha então encher o nosso coração com Teu Espírito e fazer com que possamos desfrutar a Tua companhia sempre. Nós oramos, estamos felizes e agradecidos
em nome de Jesus. Amém. Quão cego aqui outrora andei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. No sangue que Muito bem, dessa forma nós terminamos com essa linda música o programa Saúde Total de hoje. Que a graça de Deus fique em sua casa, no seu coração. E o nosso próximo encontro é até amanhã. Boa noite, Missilene. Boa noite, Hermes. Boa noite aos nossos queridos ouvintes e muita paz, toda a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em cada coração. E saúde total para você. encontrei. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer, que prazer, que prazer sinto agora em sua luz, em sua luz. Esse programa é produzido carinhosamente por seus amigos adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Temos um encontro marcado com você de segunda a sexta, às 8 da noite. Faça-nos uma visita. Rua Aníbal Viana Sampaio, 42, IAPI.